Muito bom estar com vocês outra vez, sempre com novidades, médicos que só vêm trazer para vocês as melhores informações atuais que vocês tanto gostam de ouvir. E a doutora Márcia é sempre preocupada em trazer aqueles médicos que podem tirar, em todas as especialidades, aquilo que mais preocupa as mulheres e os homens, né? Não é só as mulheres. E nós temos recebido, através das mídias, um número enorme de pessoas, uma vastidão de pessoas se referindo a esse programa como um programa que traz a saúde a nível médico, profissional, ético, e que isso traz uma credibilidade, uma forma de estar trazendo a nós, leigos, a situações até bastante inéditas, que a gente imagina, mas é isso, e de repente, num podcast desse, a pessoa abre os olhos e vê que a representação de tudo aquilo é outra coisa, né? Até porque a doutora Márcia, como sendo uma médica super especializada, ela traz sempre médicos na mesma proporção. E hoje a gente vai mexer com um assunto que todo mundo adora ouvir, que é o coração. Para isso, a doutora Márcia convidou a doutora Isa Bragança, cardiologista e fundadora da Cardiomex. E aí vocês imaginam o que vai ser o nosso encontro de hoje. Passo para a doutora Márcia e aí vamos levar o papo com duas experts. Bom, gente, primeiro eu queria dizer para vocês duas coisas. Quando a gente fala aqui no canal, a gente tem que falar para o maior número de pessoas possíveis e não dá para a gente ser específica. A gente tem que ser generalista nas nossas colocações. Estou falando isso porque às vezes vem uns comentários no canal do YouTube que eu acho muito engraçado. Porque outro dia eu fui falar, não, porque você tem que se planejar para o envelhecimento, tem que saber se você vai conseguir subir escada daqui a 10 anos. Ah, mas é minha mãe de 90 anos que consegue subir escada. Sim, que ótimo. Mas a gente tem que olhar isso numa esfera de maior número de pessoas para a gente falar, sim. Mais assertividade. Sim. Então esse era o primeiro ponto que eu queria colocar. O outro é um prazer enorme ter você aqui, Isa, porque eu acho que faltava cardiologia no nosso canal, daí a importância, né, da gente ter uma boa saúde cardiovascular. E aí o tema foi bem bacana porque veio de encontro com as coisas que eu acredito, que é falar da cardiologia nas mulheres acima de 50 anos ou pós-menopausa ou peri-menopausa, né? E aí a gente depois pode incluir os homens também, né? Porque a gente não é um canal feminino, é um canal para todos. Então é um prazer enorme que você esteja aqui. E aí eu vou te dar a palavra para você colocar qual é a finalidade do seu trabalho também em relação à empresa que você tem, né? Como é que é feita essa reabilitação cardiovascular? Então, a palavra é sua e eu vou junto. E a gente tem certeza que vai ser muito agradável o papo e muito proveitoso para todos. Tá. Então, eu queria agradecer, né? Agradecer o convite, né? De poder falar de um tema tão bacana, que é um tema que eu vivo no dia a dia, né? A gente tratar do coração, né, principalmente do coração da mulher, que é o que a gente está abordando hoje, né, nesse assunto aqui, e só tenho que agradecer, né, e eu acho que a gente pode realmente discutir, falar um pouquinho e acrescentar, né, para que as pessoas consigam me entender um pouquinho sobre esse tema, né. Então a gente está falando sobre a importância nas doenças cardiovasculares, né, na menopausa. Aí eu queria assim, só falar um pouquinho, antes da gente entrar nas doenças, né, a questão da menopausa, porque muito se fala sobre menopausa, né? A menopausa é uma coisa que todo mundo fala, mas eu vou ser sincera, mas pouco se sabe, porque muitas mulheres ainda têm a dificuldade de saber o que é menopausa, de entender os sintomas, de saber como se tratar na menopausa. Inclusive, alguns médicos também têm a dificuldade de
do tratamento, da abordagem dessas mulheres na menopausa, sabe? Então, isso é importante a gente poder falar para um público grande, para que as mulheres e até os homens também entendam e compreendam um pouco as mulheres, né? Porque às vezes os homens acabam não compreendendo as queixas que as mulheres têm em casa, né? Então, é importante falar que a menopausa não é uma doença. Isso eu falo muito para os pacientes. A menopausa não é uma doença, é uma consequência dos ciclos da vida. Né? Então, assim, eu falo muito assim para os meus pacientes, Deus é tão maravilhoso que quando ele fez a mulher em 3 ciclos. Isso é assim, uma coisa que eu montei para poder passar para elas. Né? Então, assim, Deus conhece a gente desde que a gente estava em útero da nossa mãe. Então, ele já sabe como que a gente vai evoluir. Né? Então, Deus não fez a mulher de qualquer maneira, ele fez a mulher na primeira fase seria a fase do bebê, né? Que seria a fase do aprendizado. Depois vem a segunda fase, que eu explico para elas, que é a fase do ciclo reprodutivo, onde os hormônios estão aflorados, que é a fase de reprodução, que os hormônios estão realmente no alto, onde existe a fase da mulher querer ser mãe, da mulher querer cuidar, né? E depois é outra fase, que é a terceira fase, que eu falo que é a fase natural, que é a fase da maturidade. Né? Então, assim, os hormônios nessa fase fértil, que é a fase de reprodução, eles estão elevados. Depois eles recolhem, os hormônios se recolhem para a mulher já semeou. Agora a mulher vai plantar. Então a mulher está na fase madura. Então essa fase do climatério, né, da pré-menopausa, da perimenopausa, menopausa, pode começar com 45 anos, com 50, 50 e pouquinhos. Então não é uma fase onde a mulher está doente, não é isso. E nem pensar, a mulher agora está no final de carreira. Não, é uma consequência da vida. E Deus é tão maravilhoso, você imagina se Deus permitisse que uma mulher de 80 tivesse filhos, uma mulher de 90 tivesse filhos. Não, então Deus fez tudo bonitinho, fez as 3 fases. Né? Então você semeou lá na fase fértil, e hoje você colhe. Né? Com 45, 50, 55 anos, você está na melhor fase da tua vida. O Isa, né? eu, no Congresso ano passado brasileiro de Cardiologia, eu participei, e ele foi a primeira vez que eu ouvi um congresso de cardiologia falando da importância às mulheres que têm possibilidade de fazer da feitura da reposição hormonal, protegendo o coração de eventos cardiovasculares. Sim. Né? Então, quando a gente começa a perder estrogênio, progesterona, a gente começa a perder essa produção cardiovascular, né? Com aumento do mau colesterol, diminuição do bom, do HDL. Né? A gente vai produzir liberar menos óxido nítrico, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que foi um avanço muito grande dentro da cardiologia se abrir um post para isso. Né? Então, a importância da gente entender quando a mulher está entrando no climatério, né? Porque às vezes ela não tem uma alteração hormonal, mas ela já tem sintoma. Sim, né? sim. E muitas vezes é o cardiologista que vai pegar, né? Porque normalmente a pessoa não tem às vezes o médico clínico, mas tem o cardiologista que ele vai. Então eu entendo que quem é cardiologista tem que também saber essa coisa da reposição ou não, necessidade da reposição hormonal, mas se não sabe fazer, mas saber para quem indicar. Orientar. O que você acha em relação a isso? Então, é perfeito. Então, assim, quando a mulher começa a chegar nessa fase do climatério, que os hormônios começam a se recolher, existe o declínio do hormônio, principalmente do estrogênio, que o estrogênio é aquele que vai lá na frente comandando, ele é o maestro, né? Então, o estrogênio na fase fértil, ele que protege. Qual a função do estrogênio? É proteger o endotélio, proteger os vasos, proteger o coração. Então, quando você chega no climatério, como existe o declínio do estrogênio e dos outros hormônios, a gente fica sem proteção. Por quê? Porque o estrogênio, foi o que ela falou, aumenta o colesterol ruim. O colesterol bom, que é o HDL, que deveria estar alto, ele cai. A gordura, que isso é muito importante, a mulher no período fértil, na fase fértil, ela tem a gordura mais na parte de baixo do corpo, que é aquela mulher em pera. Então, o estrogênio redistribui a gordura, que fica na coxa, bumbum, né? E no climatério, na menopausa, não. O estrogênio deixa de agir e a gordura fica toda na abdominal, que é a gordura visceral, que ela é super importante quando se fala de doença cardiovascular. Né? Então, a mulher deixa de estar protegida. Né? Fora isso, o estrogênio melhora, ele faz uma vasodilatação, uma produção de óxido nítrico. Então, o que acontece com a queda do estrogênio? A mulher fica desprotegida
de qualquer proteção que o estrogênio daria antes. Então, ela começa a ficar com calores, irritabilidade, perde libido, estressada, cansada, ressecamento Insônica. vaginal. Isso, muito insônia também. E a mulher, às vezes, ela não consegue entender o porquê que ela está passando por essa fase, né? Então, às vezes, ela vai no médico, e eu sei, Márcia, porque eu estava até conversando com a Vitória, que eu peguei uma paciente no consultório que ela estava com todas as vitaminas baixas, a parte hormonal dela alterada, e o psiquiatra indicou para ela 2 antidepressivos e um remedinho para ela dormir. E eu falei para ela, não faça isso, joga essa receita fora, deixa eu te dar uma chance de te ajudar, de repor o que está faltando, sabe? E ela vai voltar ainda, eu tenho certeza que ela vai voltar legal. Então, essa questão da menopausa é muito importante. Então, eu acho muito importante a mulher, nessa fase, a partir dos 45 anos, que é quando começam as alterações hormonais, já procurar um cardiologista, um ginecologista, alguém que possa acompanhar, para a gente poder ver qual o caminho que você vai traçar. Né? Então, assim, é importante que você esteja fazendo atividade física também, uma boa alimentação, para quando você chegar na menopausa, você já vai estar toda estruturada. Então, você vai alinhar os teus hormônios, mediante a isso, junto com a alimentação, junto com a atividade física, né? Para você prevenir as complicações, né? Que a menopausa pode vir a dar para essa mulher. Eu fui ler, né? A gente sempre tenta ler alguma coisa antes do podcast. Então, tem uma estatística dizendo que a mulher dos 40 aos 50 anos, ela tem, a relação é 15-1, quer dizer, 15 eventos cardiovasculares para os homens, 1 para as mulheres. Para a mulher. Quando a mulher entra na menopausa, já fica 5-1. Quando ela entra de 60, na idade que a gente entende como sendo geriátrica, né? Ela entra como idosa, ela aumenta aí 2-1 de chances de evento cardiovascular. Então, de 15 que ela tem a proteção do estrogênio e da progestina, ela cai para 2-1. Então, a gente fica como os homens com 60 anos. E aí, se a gente for analisar a mulher de 60 anos hoje, ela está numa fase superativa. Sim. Né? Eu sou uma mulher de 53. E eu estou numa fase ativa. Eu tenho 7 anos, se eu não fizer a minha reposição tal, 7 anos aí de proteção. Depois não teria nada e seria igual ao homem. Né? Só que a gente entra com 30% de chance de dar errado porque a gente é mulher. Então, só pode fazer a reposição até uma certa idade. A janela terapêutica se diz até 65, né? 35, 40. Eles dizem assim que quando você termina a menstruação, até 10 anos após a tua última menstruação, é a melhor fase, é a fase ideal para você vir fazer a terapia de reposição hormonal. Então, vamos supor, a mulher acabou de menstruar com 50 anos. Você começar com 70 já não é legal. Já não faz, não faz sentido. Isso. E aí, foi o que ela falou, nessa fase da mulher de 45, 50, que já está com estrogênio lá embaixo e não faz reposição hormonal, a chance dela ter um infarto, um AVC, arritmia, diabetes, hipertensão, resistência insulínica, tudo isso pode acontecer. Principalmente se ela tiver alguma herança, do tipo, eu tenho uma história familiar que meu pai faleceu de infarto. Então, já multiplica a chance dela, pelos fatores que ela tem, que ela não está mais protegida com estrogênio. Não é isso, Márcio? É isso. E a mulher, né? A gente tem uma ideia da mulher de 20 anos atrás, uma mulher de 50 anos, indo para os 60, ela já estava parecendo uma velha. Sim. Não é isso? Hoje as mulheres de 50 anos estão muito bem obrigadas, com uma condição física muito boa, com uma musculatura boa, né? Na sua fase mais ativa da sua profissão. Com certeza. Então ela tem que ter uma ajuda, né, dos profissionais médicos para entender que ela está numa situação dessa e que ela vai ter uma vida com mais 40 anos, né? A expectativa está de 80, vai de 85 anos. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Qualidade de vida. Sem estar demenciada, né? Porque tem muita menininha, assim, sem generalizar, tá? Tem muita menininha de 30 anos que, desculpa, não chega aos nossos pés. É isso. Não chega, Vitória. Eu acredito, piamente. Eu sei porque eu estou no consultório, eu vejo isso. Sabe? A gente se cuida. A preocupação delas é outra, não é? Não é. Esse contexto que vocês colocam. Né? Então, a fase que a gente está é uma fase muito boa. A gente já resolveu tudo, a gente está numa fase mais, como ela falou, profissionalmente já estabilizada, os filhos criados, quem tem filhos criados. A gente está na fase agora de colher o que a gente plantou. E é uma fase maravilhosa, maravilhosa. E se você soubesse cuidar, então,
Não tem para ninguém. E aí, eu de vez em quando falo aqui no meu programa das estatinas. Sim. Porque eu não acho que a estatina é bom para todo mundo o tempo todo, como a gente tem visto, né? Porque abaixa... E aí a gente vai para os parâmetros das sociedades, que o colesterol cada vez você tem que reduzir mais para você ter ganhos. Teve uma nova diretriz agora, né? E aí, o que você fala em relação às estatinas? Porque eu vejo assim, você com uma boa estatina, e existem ótimas hoje, você consegue reduzir o colesterol desse paciente, sem que ele mude muito o estilo de vida, né? Mas isso tem um contraponto disso, né? Porque é uma droga. Sim. Né? Sobrecarga hepática, né? E, então, assim, qual é o paciente que você acha que é fundamental que use estatina e aquele que você estabelece hábitos de vida e faz um ômega e faz estatina por um período? Coloca aí para estatina, porque toda hora na internet você tem os contras a favores que às vezes dificulta, né? Eu coloco tudo numa balança, sabe? Você tem que botar pesos e medidas, né? Então, exemplo, hoje mesmo eu peguei um paciente obeso com todos os parâmetros dele no limite para mais, né? Colesterol, glicose, tudo. E aí eu falei, você faz atividade física? Não. Você faz dieta? Não. Então, nesse paciente, a minha conduta é mudança de estilo de vida. Então, vamos emagrecer, vamos fazer atividade física, vamos fazer uma boa alimentação, um bom acompanhamento, e aí vamos esperar. 45 dias mais ou menos, 60 dias no máximo. Eu repito o exame para ver como é que ele está. Porque, de repente, a gente consegue abaixar. Porque é um cara que come bacon de manhã, come, sei lá, 5 pães franceses com bacon ali dentro, com manteiga, com presunto, com salaminho, com mortandela. Não tem colesterol que vá... Entendeu? Que vai abaixar. Não vai. Aí, assim, agora, se você pega um paciente, né, que eu também já vi, um paciente que já faz atividade física, um paciente que tem uma boa alimentação, mas que mantém triglicerídeos muito alto, colesterol muito alto, eu entro com estatina assim, desde que não tenha nenhum efeito colateral. Porque alguns pacientes têm um pouquinho de dor muscular, né? Enfim, eu entro sim, gosto muito do ômega também, né? Eu acho que a gente tem que também passar por esse lado. E atividade física, para mim, assim, é o carro-chefe de tudo com alimentação. Agora, não adianta você entupir o paciente de medicação se ele é um sedentário. Perfeito. E aí eu queria que você também colocasse, aproveitar você, da coisa da reabilitação cardiovascular. Porque antes a gente tinha um conceito assim, o paciente infartava e ele deveria devagar voltar à atividade física. Hoje a gente sabe que é quase imediatamente. Não é isso? Como é que é feito isso? Em quanto tempo? Como é que se faz a reabilitação? Porque eu já peguei pacientes que eu digo, mas você está fazendo reabilitação? Não. Tinha infartado, botou stent, e ninguém indicou a ele que ele deveria ter um acompanhamento de uma maneira mais próxima a ele, para que ele tenha um acondicionamento para voltar às suas atividades. Sim. Então, eu queria que você falasse em relação à importância do exercício para quem já teve um evento cardiovascular. Então, Márcia, eu já trabalho com isso há 23 anos, 24 anos que eu trabalho com reabilitação cardíaca, né? E eu vou te falar, lá atrás, alguns médicos ainda não deixavam o paciente, quando infartava, fazer atividade física. E isso, assim, não estou nem falando de revascularização de peito aberto, não. Estou falando de botar um stent, umzinho. Achava que tinha que ficar em casa, que não podia fazer atividade física. E isso piora a cabeça do paciente. Isso não vai melhorar o paciente nunca. A gente tem que botar para fazer atividade física. E hoje mudou muito. Hoje veio uma leva mais nova de médicos, né? E que eles encaminham muitos pacientes. Então, assim, praticamente todos pacientes que botaram stent ou que fizeram alguma cirurgia cardíaca, todos vão para reabilitação cardíaca. Então, gente, observem, todas as pessoas, todas, a não ser que tenha algum paciente que não esteja clinicamente estável, né? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, o paciente botou um stent e de repente apareceu uma arritmia cardíaca, ele está em tratamento, assim, algo mais pontual. Aí, mas todos os pacientes que fazem atividade, que fazem alguma doença coronariana, que fazem algum procedimento, todos vão para a reabilitação cardíaca. E, claro, cada um com seu protocolo, né? Sim. Mas todos vão. E eu vou te falar que, assim, como que eles mudam. Olha que coisa linda que eu vou te falar. Eu peguei um pacientezinho semana passada que ele veio me dar um feedback. Ele esteve comigo em fevereiro,
com indicação, Márcia Vitória, de transplante cardíaco, que ele estava com a fração de ejeção de 32%. Aí eu falei para ele assim, deixa eu te dar uma chance, que ele foi lá para fazer consulta normal. Eu falei, mas como assim? Deixa eu te colocar na reabilitação, por favor. Aí ele fez um eco, nesse dia que estava com 32%, ele fez um outro eco em junho, passou para 50%, ele fez uma agora. Ele está com 68%. Gente, o que ela está falando é que a fração de ejeção ela tem que estar acima de 50, né? A fração de ejeção é o quanto que o coração contrai e joga de sangue para frente. Isso, ejeta o sangue, né? E aí ele estava em 26. Como fez a reabilitação e o coração é um músculo, ela conseguiu aumentar a fração de ejeção para 60. Então você vê como o exercício físico muda curso de doença. Mas muito. Até de vida, né? De vida. E ele falando, chorando, assim, agradecendo, sabe? Eu falei, não, você tem que agradecer a você, porque você se permitiu, você acreditou em você, sabe? Então ele começou a fazer a alimentação dele adequada, ele começou a fazer a atividade física dele, sabe? Isso é tão bonitinho, sabe? Né? Imagina ele ter que fazer um transplante cardíaco por conta disso. Aí hoje eu peguei um paciente fazendo um teste ergométrico também, com indicação, ele foi fazer o teste com indicação de transplante. Aí eu falei para ele, preste atenção, conversa com o teu médico, faz um pouquinho de reabilitação, porque ele nem tinha feito ainda. Sabe? Então, assim, como a atividade física pode ajudar o paciente, né? Como que a reabilitação cardíaca pode te dar mais opção de vida, mais oportunidade de vida, e você poder envelhecer com qualidade de vida. E muitos que mudaram o estilo de vida por conta da doença, hoje eles falam assim, olha, graças a Deus que eu infartei para ter a vida que eu tenho hoje. Porque hoje eu sou saudável, porque antes não era saudável. Antes era um paciente obeso, né, com síndrome metabólica, tabagista ou não, mas sedentário e que vivia a vidinha dele. Hoje não, hoje faz atividade física, hoje, sabe, tem uma vida social, então isso é muito bacana, sabe, de poder ajudar. Eu acho que também tem uma outra situação conceitual, que é o paciente que está fora do peso, que você vê uma gordura visceral grande, mas o paciente não tem alteração laboratorial. Ele diz, não, eu estou fora do peso, mas os exames são ótimos. O fato dos exames serem ótimos não significa que o processo inflamatório celular na mitocôndria não está acontecendo. Queria que você colocasse em relação a isso. Quer dizer, uma coisa é o paciente que não tem hábitos saudáveis com exame bom. E também pode ter o paciente com hábitos saudáveis com exame péssimo. Sim, não é isso? Tem. Mas se a gente tem hábitos horríveis, estamos fora do peso, nós somos inflamados. Com certeza. Mesmo que o exame de laboratório não tenha grandes alterações. Então, você falou rápido, eu queria que você parasse nisso, para falar da síndrome metabólica, né, de que um pouquinho de cada coisa no somatório final vira um problemão. Com certeza. Por quê? Exemplo, ela está dando o exemplo da gordura abdominal, que normalmente começa a acontecer, tanto na mulher quanto no homem. Certo. É aquela gordurinha abdominal. Essa gordura abdominal está mais do que comprovado que ela está relacionada com doença cardíaca, porque a gordura fica toda em volta das vísceras, né? Do fígado, enfim, dos órgãos. Sim. E também pode ficar em volta do coração. Aquela gordura pode acumular. Então, a princípio, você faz um exame de sangue, pode estar normal. Mas não é saudável você ver um paciente com aquela gordura abdominal. E como é que se descobre que ele está com essa gordura abdominal? Por exemplo, simples, o próprio índice de massa corpórea já começa a ver que você está acima. A medição em relação cintura-quadril dá para ver que a tua cintura está maior do que o teu quadril. E exames de imagem, um exemplo, a carótida e a vertebral, você consegue ver se a tua placa de carótida tem alguma plaquinha, se não tem plaquinha. Às vezes o exame de sangue está normal e o cara tem 50% de uma obstrução aqui na carótida. E isso é feito através de exame de imagem, né? De exame de imagem. E exame simples, né? Porque o exame de carótida é como se fosse ultrassom da carótida. Sem contraste, né? Sem contraste, sem nada. Né? Só com esse a pessoa já tem pode. E foi o que ela falou, e vice-versa. Às vezes a pessoa tem problema no exame de sangue e não tem nada. Né, carótida limpa, enfim, mas você tem que correr atrás. Você tem que ter um estilo de vida diferente, né, saudável, para você prevenir. O importante é a prevenção. Depois que está instalada, já não dá. Então, voltando da síndrome metabólica, então, essa gordura abdominal, as pessoas acham que é besteira. Eu não tenho nada no exame de sangue, só que essa síndrome metabólica, ela pode dar resistência insulínica pelo processo inflamatório. A resistência insulínica leva a diabetes, e tudo é assim. Sabe? Grãozinho em grãozinho, quando você vê,
A síndrome metabólica nada mais é do que a junção de pacientes que têm colesterol alto, diabetes, tudo isso elevado, obesidade, tudo isso leva a uma síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, ela triplica a doença cardiovascular. A chance de você vir a desenvolver doença cardiovascular triplica quem tem síndrome metabólica. Então, esse processo inflamatório, que às vezes você vê uma barriguinha, é bonitinha a barriguinha, mas você não sabe que ali dentro tem todo um processo inflamatório. Produção de citocinas, de ácidos graxos, tudo isso faz o quê? Um processo inflamatório que vai mudando, dobrando. E aí você começa a criar todo um processo inflamatório de dentro para fora. Aí você vê, aí os vasos ficam mais rígidos. Hoje, outro dia eu escutei, foi no meu consultório um ortopedista, eu levando a esposa, e aí ele estava dizendo, a gente conversando, porque eu faço medicina integrativa e tal, e ele dizendo, não, depois de um certo tempo, ele está com uma equipe fazendo pesquisa com células-tronco. E aí ele dizendo, não, eu agora aprendi que mesmo sendo ortopedista, eu tenho que aprender a desinflamar o meu paciente. Eu achei isso incrível. Ele falou? Como a ortopedia já está percebendo, para ela ser efetiva, ela tem que também saber tratar os processos inflamatórios desse paciente. Então, um paciente que tem problemas ortopédicos tem que tratar a síndrome metabólica. Sim. Então, para ver como as especialidades, elas precisam se juntar para que a gente melhore esse paciente como um todo. Como um todo, é né? verdade. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é que eu pego muitos pacientes polimedicados, né? Porque a gente faz geriatria. E eu já peguei 4 pacientes no meu consultório que foram para descompensação da insuficiência cardíaca por excesso de pregabalina. Caramba. Porque o ortopedista passou pregabalina, o psiquiatra passou pregabalina, um com a intenção de controlar a dor, o outro como sendo um potente estabilizador de humor ou ajudando como antidepressivo. E aí o paciente foi internado com insuficiência cardíaca. Você tem pego pacientes em uso de pregabalina com insuficiência cardíaca? Não, mas tem muito paciente com pregabalina, muito paciente. Hoje em dia está assim meio modinha, sabe? Muito. E já que vocês estão falando as duas, e essa palavra, há 3 dias, se tornou assim, o que é isso? O que é pregabalina? Para que ela serve? A pregabalina é uma medicação que, teoricamente, você teria que saber o funcionamento das medicações. Né? Eu entendo que o médico tem que saber como é que a coisa funciona para ele saber empregar. Ele é muito usado hoje para dor. É usado para dor, mas qualquer tipo de dor. Né? E a pregabalina seria para aquela dor que tem uma origem neuropática, no nervo. Sim. Né? Não é uma dor crônica por qualquer motivo. Não. Né? E o que a gente vê, o paciente tem uma osteoartrite, vai usar pregabalina como outro que tem uma neuropatia diabética, por exemplo. Quer dizer, nesse caso não é para ele tomar. Teoricamente não é para tomar, dependendo da causa da dor crônica. Se não tiver um nervo comprometido aí, não é para usar. E também se prescreve muito para paciente deprimido, sabe? Como ele potencializa o efeito do antidepressivo. Aí o paciente usa, por exemplo, assim, como antidepressivo, usa pregabalina, aí usa, sei lá, um outro antidepressivo. Aí, assim, é tanta bomba que o paciente usa, sabe? É tanta coisa. Se a gente pudesse, eu sou muito assim, de poder tratar, tirar o mal pela raiz, sabe? De você poder... O mínimo de medicamento, sabe? Porque aí fica uma sobrecarga hepática também... Não é, Márcia? Eu acho. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você, porque assim, no meu entendimento de muitos colegas, esses análogos de GLP-1, que são as canetas, elas vieram como uma indicação para tratar o emagrecimento, a obesidade, o paciente obeso mórbido, mas a gente tem uma indicação clínica para muitas coisas, né? O meu medo é a gente usar isso de maneira tão indiscriminada que isso caia num senso comum. Você acha que foi importante essa descoberta dos análogos para as síndromes metabólicas, para o emagrecimento? Márcia, eu acho que é isso que você falou mesmo, sabe? Eu acho que assim, que elas vieram para ajudar muito esses pacientes que têm essa síndrome metabólica, pacientes com resistência insulínica, pacientes diabéticos, que não estavam conseguindo, estavam fugindo da bariátrica e não estavam conseguindo emagrecer com atividade física, enfim. Mas o que está acontecendo? Hoje em dia, todo mundo está usando. Todo mundo. E tem gente usando que nem faz atividade física. É isso. Que nem faz. Então, assim, estou dando um exemplo bem feio, assim, mas um exemplo. Come um hambúrguer e vai dar canetinha.
Sabe, não é isso. Aí eu até estava brincando agora, assim, não existe mais gordinho, sabe? Porque agora os gordinhos todos estão ficando magrinhos, porque está todo mundo, quem tem condição, porque também não é uma medicação barata, está todo mundo usando. Só que assim, eu vejo que as pessoas estão assim, se definhando, sabe? E não, você olha, você não vê uma pessoa saudável. É isso. Você vê uma pessoa sarcopênica, sarcopênica, né, sem musculatura nenhuma, que envelhece, né, porque você uma flacidez enorme, que é uma coisa que seria um arsenal terapêutico muito bom, mas que está sendo usado de maneira indiscriminada. Eu acho. E a gente vai começar a receber uma série de efeitos colaterais que daqui a pouco vão dizer que as canetas não são tão eficientes assim, eficazes. Porque as pessoas estão abusando. Banalizaram a utilização das canetas. Assim, eu falo assim, tudo bem, às vezes tem pacientes que, né, com síndrome metabólica, pacientes obesos que não conseguem emagrecer. Eu acho legal, vamos usar a canetinha para te dar um upzinho, para te dar uma ajuda. Depois é por você vai lá, vai fazer exercício, vai mudar o teu estilo de vida, vai mudar a tua alimentação, uma alimentação saudável. E me diz uma coisa, esse medicamento pode a pessoa comprar, como vocês estão falando sobre valores, não, mas ele realmente é caro e tal, mas qualquer um pode chegar na farmácia e comprar? Não, mas tá tendo tráfico, tem gente trazendo do Paraguai. E eu nem sei, mas se é placebo, viu? E aí a gente não sabe o que tem ali dentro. Está sendo vendido isso em farmácia? Não, farmácia não, contrabando. Mas na farmácia, algumas farmácias você ainda consegue comprar sem receita, como se compra vários remédios controlados sem receita muitas vezes. E por que foi para receita controlada? Porque tem que ser controlado. É uma medicação que tem que ser controlada, por isso só num receituário controlado. Certo. Né? Já é alguma coisa para travar, né? E uma outra coisa que eu vejo a cardiologia muito boa também é no tratamento da resistência insulínica. Eu acho que eu queria que a gente falasse mais sobre a resistência insulínica. Porque a resistência insulínica ela vem por N motivos, né, sobrepeso e tal, mas a mulher que ela está na menopausa, como ela tem menos testosterona, menos estrogênio, ela tem uma alteração nessa insulina, nessa resistência insulínica. Então a gente que faz orto, por exemplo, a gente considera acima de 6 pacientes já com uma insulina subclínica, ou um aumento de insulina subclínica. A gente tem que jogar lá para os 4,5 para que esse paciente tenha uma função boa do corpo, né? Então, a resistência insulínica é um negócio que a gente fala toda hora que ela vai gerar a síndrome metabólica, né? Quando o paciente está fora do peso. Eu queria que você falasse mais como é que é a tua abordagem aí. Como eu gosto muito dessa parte da medicina preventiva, né? Quando eu pego um paciente que está com resistência insulínica, eu já vejo o histórico do paciente, é aquele mesmo histórico, aquela gordura visceral. É aquela gordura visceral. Então, não adianta você querer entupir o paciente de medicação para baixar a insulina, para tentar manter a hemoglobina glicada ali nos 5,5, 5,3, 4, a glicose no 99 no máximo, se ele continua comendo, entendeu, Márcia? Sim, sem então, hábito nenhum, né? Pois é. Aí você vê aquele paciente com aquela barriguinha aqui, você imagina como é que está aquele processo inflamado ali dentro. Como é que você vai desinflamar aquilo? Sabe? Aí você botar mais medicação para dentro, mas você tem que desinflamar isso. O estrogênio mesmo, ele tem esse poder de ser anti-inflamatório, antioxidante, né? O estrogênio, ele vai lá, ele tira todos os radicais livres, ele é maravilhoso. Aí a mulher, quando chega naquela fase que ela está desprovida do estrogênio, ela não tem quem faça esse papel. Então, você tem que fazer a outra maneira. Como você pode melhorar isso? Você vai para terapia, eu acho, né? Para terapia de reposição hormonal, as mulheres que podem, e mediante a isso, paralelamente a isso, atividade física, alimentação, que nada é fácil. É lógico. Nada tem que ser fácil, tem que correr atrás. Não existe uma fórmula milagrosa. Não medir, né? que você tome. Acordei maravilhosa. Não, você tem que correr atrás, sabe? Você tem que fazer por onde. E eu pego muito paciente com resistência insulínica, tanto mulher quanto homem, viu? Muita. Eu já dou logo um sustinho. Você vai ficar diabético. Ótimo. Entendeu? Para ele poder, senão... Né? Porque o pré-diabético também, o paciente está lá tomando medicamentos de dose plenas de remédio para glicose e diz que é pré-diabético. Eu falei para o paciente, você não é pré-diabético, você é diabético. Mas o médico falou errado. Os seus critérios são de diabetes. Aí eu falei assim, bom, então agora que eu recebi esse diagnóstico, eu falei, agora você vai mudar, né? Você vai fazer exercício, você vai...
Porque a gente não tem que amenizar a situação Também do paciente. Eu acho que você tem que colocar a real. Eu sou assim. Porque se você começa a passar a mão na cabeça do paciente, não, você é pré-diabético, você é pré-hipertenso, você tem pré-dislipidemia, ele vai sair dali e vai continuar com a vidinha dele. Coisa, né? Tem que dar um choque, entendeu? Certo. Pô, eu tô aqui para ajudar, a gente está para ajudar, a gente médica, a gente está para ajudar. E a gente que trabalha com essa área, né, de prevenção, de ortomolecular, de poder, sabe, mudar a história daquele paciente, ainda há tempo de mudar a história do paciente. Você tem pego muitos pacientes 30, 40 anos com evento cardiovascular Tem. hoje? E vou te falar, Isso é sério, né? Muito grave. muito. E vou te falar, piorou depois do Covid. Perfeito. Olha, até 2020 eram poucos, mas de 2020 para cá, depois do Covid, muitos pacientes que fizeram miocardite, pericardite, tenho. Que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Por quê, né? São os porquês. A estatística, ela ajuda muitas vezes, né? No meu entendimento, tem a ver com aquele negócio que o Vygotsky falou do inoculante, como tem a ver com a sequela do Covid de longa duração. Mas o fato que você está pegando de pessoas muito mais novas com evento cardiovascular. Então, significa que a partir de 30 anos, o paciente deveria ir pela primeira vez ao cardiologista ou antes disso? Não, eu acho assim, se a pessoa tiver uma história familiar de alguma doença do tipo assim, meu pai é cardiopata, minha mãe é diabética, meu irmão é hipertenso, se tiver alguma história de alguma comorbidade na família, eu acho que já tem que procurar o E médico. qual seria a cardiopatia assim, que deveria ir procurar? Qual? Por exemplo, meu pai, te dou um exemplo, meu pai infartou. Então a chance de eu infartar é 50%, ponto. Sim. Os outros 50% quem vai estruturar sou eu. Com os hábitos. Né? É. Mudança de estilo de vida. Isso. Agora, por exemplo, se eu tenho meu pai saudável, minha mãe saudável, eu tenho 30 anos, você consegue ainda empurrar um pouquinho, mas assim, pelo menos uma vez por ano fazer um exame de sangue, que você consegue através do exame de sangue, tem alguns marcadores biológicos que a gente consegue hoje já ver se tem alguma tendência ou não a vir desenvolver alguma doença cardíaca, né? Então, assim, mas se você tem uma história familiar que tem alguém com pressão alta, colesterol alto, diabetes, você tem uma chance de ter. Então, você tem que procurar um médico. Tem gente que nunca feriu uma pressão arterial. É verdade. Tem que ir lá para ferir, rodar um eletro, vamos fazer um eletro. Tem medo de saber. Tem medo da resposta. Da resposta. E aí Foi eu acho válido. que assim, a cardiologia, a gente tem que colocar a cardiologia mais próximo também dos adolescentes hoje, né? Porque a quantidade de adolescente obeso hoje é um absurdo. É só a gente olhar, sair daqui e olhar. É isso. Então, esses adolescentes, essas crianças que são sedentárias, que comem o tempo todo fast food, elas têm que ter um acompanhamento. Depois do pediatra, no meu entendimento, deveria ir o cardiologista. Para fazer um exame básico aí, né? E também tem muito, assim, eu pego muito lá no consultório desportistas, atletas nessa faixa etária, né? De, sei lá, a partir de 15, 16, 20 anos, né? Que fazem esporte e que precisam, sim, saber como que está aquela estrutura daquele coração. De repente, ela nasceu com alguma patologia e não sabe, porque nunca fez. Assim, antigamente, até hoje, né? Mas antigamente mais, você pegava um jogador de futebol que morria em campo. É verdade. Até hoje tem, né? Então você tem que estudar esse paciente, esse atleta, né? Ver se ele tem alguma anomalia, se a estrutura do coração dele é normal. Às vezes ele tem uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo. Que engraçado, que antigamente, há 25 anos atrás, eu pegava paciente com miocardiopatia hipertrófica que não era contraindicado fazer atividade física. Hoje em dia já pode. Olha que fofo. Então mostra, gente, que nós, médicos, podemos ter uma opinião e depois de um certo tempo tirar aquela opinião e colocar outra opinião. Sim. Não existe nenhum problema em você entender uma coisa e daqui a 5 anos você dizer, eu disse isso, agora eu estou dizendo outra coisa. É necessário. Estudos também. Porque os estudos cada vez mais vão avançando. E vai mudando. Voltando para a terapia de reposição hormonal, há um tempo atrás, era um vilão. Ninguém podia fazer terapia de reposição hormonal. Hoje, agora, tem estudos recentes que dizem que são poucos efeitos, né, os efeitos colaterais e as contraindicações de você fazer uma terapia de reposição hormonal. O FDA já tirou a tarja preta, né? Pois é. Dizendo que faz quem quer, o médico que tem expertise, se puder, faça. Essa é a coisa. Tem uma coisa interessante. Era isso, a pessoa ia, eu estou falando pela minha idade e pelo que eu ouvia. Fazer reposição hormonal era perigoso, poderia dar problema cardíaco.
Então, a gente Não só ouvia cardíaco, de câncer também, que dizer, eu via câncer. E isso a gente ouvia direto. Em relação aos homens também, né? Que pode gerar câncer de próstata, que o homem não precisa repor testosterona. Só que o coração é o maior receptor receptor para testosterona no coração. A maior coisa de receptor para testosterona é no coração. Sim. Então o homem ele precisa, se está em déficit, de repor a testosterona para que ele tenha uma saúde cardiovascular. Então nem tanto ao mar tem tanto à terra. Agora, a pessoa que faz a reposição sem que seja um médico experiente ou que faz porque está vendo na internet, porque está vendo no Instagram, ele faz a reposição dele, está fazendo de forma errada. Você tem que controlar com os exames também. O grande problema que eu vejo hoje também é que as pessoas vão se guiando demais pelo Instagram, pelo que as pessoas contam, falam, saiba mais, saiba, e você entra... E aí você entra naquele mar de coisas que você não entende nada e acaba apertando ali para entrar numa furada. Tem a coisa o fenômeno da mídia, e aí é inevitável, mas assim, para você poder aparecer o tempo todo na mídia, você tem que criar coisas novas o tempo todo, né? Sim. Então você pega no Instagram assim, já teve a época da coenzima Q10, do ômega, da vitamina E, agora está no NAC. Aí os pacientes ligam para mim, você faz NAC? NAC é acetilcisteína, gente. É o nome, é o Fluimucil. É o Fluimucil, que é a grande vedete de como antioxidante hoje na internet. Só que não existe uma coisa milagrosa, existe uma combinação de coisas. Já teve a cúrcuma também, né? Há pouquíssimo tempo. Mas o Fluimucil não é para gripe? Não, ele é potentérrimo antioxidante, principalmente para o cérebro. Gente. Só que não é ele sozinho, é uma combinação de coisas, né? Sim. Ele pode estar tomando todas essas vitaminas, minerais e aminoácidos e ser um hipertenso. O que adianta? Nada. Nada. Ele tem que controlar a hipertensão dele primeiro. E agora com isso também de falar que o magnésio faz a pessoa ter um efeito de calmante. Também tem uma onda do magnésio, os pacientes vão lá no consultório, magnésio. Isso tem uns 15 dias que eu tô, como ia ter hoje o programa, eu falei, vou botar isso, perguntar, por favor, explique, isso é real? O que é isso? Magnésio agora. Vai lá. Não, acho melhor você falar que você quer Olha, o magnésio ele serve para N coisas, né? Ele serve para relaxar a musculatura do vaso, ele serve para parear 2 cálcios para o magnésio, para que você tenha cálcio em oferta no osso, para ele que não calcifique a parede do vaso, você tem que ter K2. Então você tem que ter uma combinação de vitaminas, minerais e aminoácidos para que você faça um tratamento. Ele acaba entrando também como antioxidante também. Antioxidante. Né? Agora, se eu dou magnésio para esse paciente, mas eu não tenho um balanço do cálcio, eu vou causar um desbalanço provavelmente cardíaco. Com certeza. Ele tem uma bomba cardíaca aí que depende de cálcio. Com certeza. Porque as células precisam de sódio, potássio, magnésio e cálcio para funcionar. Então tudo isso tem que ser dosado. Não é chegar e comprar na farmácia. Gente, as pessoas estão comprando. Nossa, é porque fica na fila já, né? Já e aí é citrato, é pantetonato, é tritionato. Compra magnésio, esse daqui, que você vai ver que noite de sono você vai ter. Gente, eu falei, não, hoje eu vou saber disso tudo, vou perguntar, porque não é não tem assim uma fórmula, né? Não tem, né? A fórmula de $1 milhão. Né? Se tivesse aquela fórmula que você pudesse tomar aquele comprimido, dormisse tranquilo, já acordasse maravilhosa, seria ótimo. É verdade. Eu falei, não, eu tenho que perguntar para as pessoas, quando que ouvirem, já vão saber que o negócio é... Bom, vamos aproveitar. Quais são os critérios hoje? Uma boa pressão, quais são os critérios que a gente aceita como boa pressão? O quanto de colesterol bom a gente tem que ter, o quanto de colesterol ruim, e qual é o vilão hoje que a gente está falando mais do triglicerídeo? Então, em termos de pressão, teve agora essa nova diretriz, né? Uma diretriz europeia que antigamente os pacientes... Antigamente, assim, até ano passado, né? Ano passado, a pressão ideal seria 12/8, né? Aí hoje já dizem que é 12/8 como se fosse uma pré-hipertensão. Então, você tem que estar com o valor sistólico abaixo de 12. Abaixo de 120. Então, tem que estar ali mediando entre 11, por aí. Aí os pacientes reclamam, doutor, mas é muito baixo. Mas, sim, é da diretriz, né? E a diastólica, no máximo, até 80, né? Então, isso seria o ideal, né? Seria o ideal. Se a gente consegue chegar nisso, é uma outra
situação, né? Seria o ideal. E de HDL e LDL? Então, aí é o HDL e o LDL também teve essa nova diretriz também, que deu uma mexidinha. Então, assim, o LDL, antigamente a gente botava assim, 150 de LDL. Hoje caiu, vai para 130. Mas isso também está relacionado, Márcia, dependendo do risco cardiovascular do paciente. Então, como é que você dimensiona o risco cardiovascular? Tem um score que a gente usa, né? Que assim, tem vários scores, mais um exemplo. Tem um score que você começa a ver. Você tem história familiar de doença, aí você já ganha 1 ponto. Você tem pressão alta, você já ganha mais 1 ponto. Você tem diabetes, você já ganha mais 1 ponto. Então, esses pontinhos vão somando o score, e aí você já tem um risco médio, alto de vir a doença vascular. Então, quanto mais alto o teu risco, menor tem que ser os valores. Então, assim, um HDL, vamos botar um HDL assim, acima de 60, um HDL bom, 70, um HDL bom. Antigamente era 50. Então, mudou muitos parâmetros, né? E hoje a gente tem, assim, os marcadores biológicos, a gente consegue ver. Você tem a proteína C reativa, que você consegue dar uma olhadinha para ver se ela está alterada. O não colesterol, que é o colesterol total, menos o LDL, para dar o HDL bom, para você poder ver quais são os valores ideais, tem que ser 35. Tem uns parâmetrozinhos para você ver. Então, assim, tem mudado muito as diretrizes, e a gente tem que acompanhar, e os pacientes têm que acompanhar. Né? Então, os valores caíram muitos. E é difícil, às vezes, né? O colesterol total, né? 190, que tem que ser. LDL tem que, se for o paciente com doença coronariana, com risco de vir a ter, tem que cair mais ainda. Antigamente era 150. Então, você tem que ir abaixando esses valores. Então, assim, é puxado, né? Se você não faz nada e você tem esses valores altos, para você correr atrás, você vai ter que ter um sacrifício. Por isso, você tem que manter uma boa alimentação e manter os níveis baixos. E legal isso, porque assim, a boa alimentação não é dieta, né? Não a boa alimentação é você aprender a comer. É isso, não é passar fome. Não é? Porque a pessoa diz assim, não, mas hoje é o meu dia do lixo. Eu digo, sim, mas você nem emagreceu, você já elegeu um dia do lixo? Então, assim, o dia do lixo é do quê? Ele quer comer salgadinho, tomar refrigerante, ele quer beber no final de semana, ele quer comer batata frita, ele quer comer pastel e ele quer ser saudável. Impossível. É impossível. Possível. É impossível. Né? E aí o dia do lixo é quando você já emagreceu o que você precisa. Né? Outras vezes eu vejo o paciente, você diz, ele tá alto, você tem que... Não faz. E depois que infarta, tem um AVC, diz, agora eu vou fazer dieta. Eu digo, agora não adianta, você já infartou. Já fica carimbado ali. Deixa eu fazer uma pergunta também, que é de todos. A pessoa que é vegetariana, que ela não come carne vermelha, ela tem menos risco? A carne vermelha faz mal, piora essas situações? Não, se ela conseguir manter os parâmetros dentro do normal, não vejo problema nenhum. Não Márcia? Não vejo problema nenhum. Bom, nós somos carnívoros ainda, né? Nós não viramos herbívoros. Então a gente tem que consumir proteína animal. Né? Porque a gente também vê muitas pessoas que hoje fazem a coisa de ser vegetariana, vegana, super flácidas, porque a ingesta proteica é mínima. E é importante ter uma ingesta. E anêmicas. Muito anêmicas. Ferro lá embaixo. Então, tem que... E aí, uma outra coisa que às vezes eu falo assim, eu digo, olha, se você está anêmica aqui, se você não tratar, você vai acabar descompensando o seu coração. Aí eu preciso, mas como eu anêmico vou dispensar? Sim, porque você precisa oxigenar. Não está oxigenando, o cérebro entende que quem está trabalhando é o coração, vai botar para funcionar mais. É isso aí. Né? E eu vi uma entrevista tua na Tupi falando de arritmias cardíacas. Né? A mulher na menopausa tem uma tendência maior à arritmia, né? Por causa do processo inflamatório, que a gordura visceral acaba ajudando a complementar a gordura pericárdica, que fica em volta do coração, e esse processo inflamatório, ele atua no sistema nervoso, que é o sistema simpático e parasimpático, que vai mexer aqui no nódulo sinusal, e a parte elétrica do coração é alterada, e a parte elétrica sendo alterada, você começa a ter arritmia cardíaca, porque o coração não consegue bombear direitinho. Se começa a ter arritmia cardíaca, uma das arritmias cardíacas mais comuns, que é a fibrilação atrial. Sim. E olha como uma coisa puxando a outra. E se você tiver a fibrilação atrial, ela pode fazer com que qualquer nódulozinho, um trombozinho que esteja no átrio, ele pode sair do átrio, ele pode ir para o cérebro, causar um AVC, ele pode ir para o pulmão, pode ir para a perna,
causar um trombo. Nossa. Então, tudo isso por causa, né, de uma gordurinha que não foi resolvida ali. E existe a arritmia cardíaca, sim, na menopausa, por conta disso. Mas a alteração no feixe cardíaca elétrico. É uma doença do coração, a pessoa, vamos dizer. Ela pode ser benigna, aquilo que eu falei, eu expliquei, ela pode ser benigna e ela pode ser maligna. Então, assim, eu nem falo que de repente é uma doença, porque às vezes a mulher ou o homem tá num processo muito estressante, de faculdade, de provas, e você fica um pouco mais agitada, você acaba tendo uma arritmia, uma extrasístole, né? Que isso nem precisa tratar. É só você diminuir esse estresse, você dar uma melhoradinha, etc. Ela vai embora. Eu mesmo já tive extrasístoles. Hoje em dia eu não tenho mais. Estou tentando me conter. Mas se bobear, ela volta. Pacientes, e eu ia até falar isso, quando a gente falou dos adolescentes que usam muito energético. Perfeito, é isso. Não é? Usa muito energético. Aí vai para a noite, mistura energético com álcool, com aquelas pastilhinhas, balinhas, não sei nem o nome daquilo. E isso dá uma arritmia cardíaca direta. Eu peguei uma mãe, e eu gosto de contar história de consultório, porque são histórias verdadeiras, né? E que se acontece com a mãe de lá, também pode acontecer com a mãe daqui. Então, acho que é importante. A mãe levou uma adolescente lá de 15 anos e ela nem sabia como conduzir aquela situação, porque ele estava já usando muita bebida energética e misturando com álcool, 15, 16 anos. Nossa. E ela falou que ele ia para casa e ele ficava o tempo todo trancado no quarto, passando mal com uma arritmia. Ele falava que era tipo um negócio no pescoço dele, um mal-estar. Eu falei para a mãe, eu fui tão assim, né? Eu falei assim, mas não deixa ele sair então, não deixa ele beber. Ué, se é uma criança e está sob os cuidados da mãe... Lógico. Eu falei, ele vai ter uma arritmia, mãe. E se tiver essa arritmia, pode complicar. Porque existem arritmias que elas podem sumir. E existem as malignas que elas ficam sustentadas. Por exemplo, uma taquicardia ventricular sustentada. É morte súbita. É morte súbita, né? Uma fibrilação ventricular é uma morte súbita. E tem muitos também agora. Tem. Aí você... demais, né? A pessoa vê morte súbita. E aí, eu tenho assim, 3 adolescentes, sabe? E aí, qualquer coisa que acontece, eu conto pra eles. Mas eu aumento até a história um pouco, sabe? Pra eles ficarem com medo. Que eu falo, não usa isso. Porque se fosse bom, eu usaria. Sabe? Então eles usam tanta porcaria que usa e que isso dá um problema de arritmia cardíaca que você poderia ter evitado, né? E é muita cafeína também, né? Então mistura cafeína com álcool. Quando eu misturo com vape também, né? Que aí já passa a noite inteira no vape, no... Sabe o que é vape, Márcia? Vape é um cigarro eletrônico. Dizer que isso faz muito mal, não é? E problemas rápidos. É bom vocês ouvirem de duas grandes médicas. Não use vape. De jeito nenhum. Tá aí. Não sou eu que estou falando. Na balada, álcool misturado com medicamentos. Se fosse bom, a gente usava. Se fosse bom, a gente estava usando e indicando. É verdade. É isso aí. A gente vai passando experiência, mesmo, sabe? Porque tem pessoas que acham, mas isso é coisa de mãe. E quando a gente é jovem, a gente acha que nada vai acontecer com a gente. É verdade. Né? A gente acha que dá para fazer tudo de errado, que nada vai acontecer. Mas é importante lembrar que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, em qualquer idade. Qualquer idade, é um corpo humano. É uma arritmia. É uma arritmia. É uma arritmia. Que a pessoa fala, se eu tô com uma taquicardia... Uma palpitação. Andei mais... palpitação. É uma arritmia. Aí você tem que descobrir a causa. Né? O porquê que ele está com arritmia. Porque N causas podem dar arritmia. Né? Qual é aquela causa? É excesso de cafeína? Eu peguei um piloto, olha que coisa, piloto, e ele tinha que fazer uma prova, um teste para poder fazer a prova, para poder pegar a carteirinha dele. Aí quando eu fiz o eletro dele, cheio de arritmia cardíaca. E se eu desse aquilo escrito, ele não ia passar. E eu falei para ele, o que está acontecendo? Ele, não, eu não sei, doutor, porque eu nunca tive arritmia cardíaca. Mas tá aqui, ó, vamos repetir, tá ali. Eu fui descobrir que ele estava tomando café. Mas ele tomava assim, sei lá, litros e litros de café por dia. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa, para de tomar café. Era muita cafeína, porque tem gente que tem sensibilidade à cafeína. Eu tenho. Eu tenho que tomar no máximo, só uma xícarazinha por dia. E olhe lá, se eu tomar 2, eu já começo com zumbido, já começo com palpitação. Eu tenho a sensibilidade à cafeína. E aí ele parou de usar, Márcia. Semana seguinte ele voltou, fez o eletro. Nada. Porque, além disso, a gente ainda toma os pré-treinos, né? Pré-treinos. Cheio de cafeína, cheio de taurina. E aí você junta o efeito do álcool com o efeito do pré-treino que ele está usando. Mas o que dá mais pânico é você ver que esses jovens, todos eu tenho netos, por isso eu sei dos grupos que eu vejo.
Gente, eles se alimentam disso. Se alimentam disso. É mas a gente tem- inacreditável. e aí a gente tem que colocar, olha, você pode infartar, você vai fazer uma arritmia, Com você pode certeza. morrer. Não é a Gente. taurina que faz vasodilatação, Márcia? É. Uma vez eu estava fazendo É o quê, exercício. doutora? É um Taurina suplemento, é né? O suplemento? é um suplemento. Que está no suplemento, né? Ele está no suplemento, ele é um aminoácido. Ele está nos suplementos, mas ele gera uma taquicardia, mas ele gera uma vasodilatação. Isso. Então o paciente ele tem o punch para fazer o exercício lá na academia. Então ele acha que sem aquilo ele não consegue fazer exercício físico. Só que você vai juntar, vamos lá. Sexta-feira ele tomou um pré-treino cheio de cafeína e taurina de manhã. De noite ele resolveu tomar um energético mais o álcool. Pronto. É isso. Ele é um candidato a Nossa. fazer uma arritmia no isso, final de semana. É isso. E se fizer uma arritmia e não for reversível, fica. Fica Como lá. diz o meu marido, vai de ralo. É isso, fica. Vai de ralo. Fica. Gente, Eu sei porque uma vez, há muito tempo atrás, eu fui tomar um pré-treino que tinha taurina. E eu nem li. E eu tomei, eu estava lá num trânsito animadona, né? Fazendo aquilo. Quando acabou o treino, eu sentei ali na cadeirinha. Cara, aquilo começou a fazer uma vasodilatação. Minha pressão foi lá embaixo. Fiquei com 7 de sistólica. nossa. 7 de sistólica. Quase desmaiando. Isso que Eu você tenho não desmaiou. Nossa, me levaram para casa, botei meus pezinhos pro alto, comecei a me hidratar, fazer volume de água. Nossa, eu tenho pavor disso. Então, hoje eu não tomo nada disso, porque eu tenho medo mesmo, sabe? Mas eu sou muito sensível a essas coisas, então eu prefiro não tomar. Claro, quer tomar um cafezinho? Tem gente que toma um cafezinho, quem gosta. Eu não me dou muito bem por causa da sensibilidade que eu tenho à cafeína. Eu também não me dou com café. Não, Mas é aquilo tudo, inevitável. é tudo em excesso, sabe? Eu não me dou. Eu, por exemplo, vou lá de manhã. É impossível tomar um café. Eu não consigo. A curiosidade do leigo, qual é a rotina de uma cardiologista? Do meu Cuidar dia a da saúde, dia. Eu falo com o maior prazer. Eu acordo todo dia de manhã, faço meu devocional, que eu não saio de casa sem fazer meu devocional. Isso eu indico para todas as pessoas, que eu já saio de casa já bem. Vou para academia, faço meu treino. Eu faço sempre musculação de manhã. Faço minha musculação de manhã todos os dias, de segunda a sábado. E no final do dia eu jogo meu beach tennis. Aí eu vou trabalhar, aí chego em casa, né? Chego em casa, aí eu me alimento bem. Normalmente eu não consigo tomar café da manhã. É meu, isso já é meu. Então eu uso meu whey protein, com a minha creatina, com os meus suplementos. Aí eu tomo meu banho e vou trabalhar. Aí no final do dia eu vou pro meu beach tênis, que aí eu fico ali 2 horas, 2 horas e meia jogando meu beach tênis, isso de segunda a domingo, quando não chove. E faço. Adoro, amo. Eu vivo de exercício. Eu preciso da adrenalina da atividade física, sabe? Curto muito. Eu acho bacana você colocar isso, porque mostra que nós estamos indicando, mas nós praticamos aquilo que a gente indica. Sim. Né? Então, se não fosse fundamental o exercício físico, você não estaria malhando de manhã cedo, Com nem para o certeza. beach tênis no final do dia, eu não malharia 9 horas da noite. Então, é importante o exercício e eu entendo que o médico tem que dar o exemplo. Né? Porque se você chega para um cardiologista, o cardiologista pesa 120 quilos Fumando. e fumando, eu não tenho a menor condição de Não tem acreditar como. nesse cardiologista, sinceramente. Né? A mesma coisa você ir num dermato cheio de acne. É isso. Não tem condição. É isso. Né? Então, assim, no meu entendimento, a gente tem que dar o exemplo. Né? Então, ela está colocando coisas que ela pratica efetivamente. Eu, quando coloco coisas que eu pratico efetivamente. Certo. Então, eu acho Que a gente importante acredita. isso, que a gente acredita. A gente acredita. Eu não estou mentindo, a gente acredita. É isso que é muito importante. Passar, né? Isso para as pessoas que estão ouvindo e saberem que isso é real. Porque se vocês fazem, é essa receita. E uma outra coisa, né? A coisa da homocisteína também. O marcador. Marcador. Da homocisteína. É um marcador inflamatório que tem a ver com déficit nutricional, déficit de vitamina. B6, B12 e ácido fólico. É até 15, mais ou menos, 13, 15 mais ou menos o valor, que também quando está alterado acima desse valor, a gente já começa a pesquisar alguma coisa, dentro da cardiologia, a gente já começa já... E aí, Deixa eu perguntar outra. O ômega, qualquer um pode tomar ou também não pode? Ômega 3? O ômega 3. Sim, né, Márcia? pode, a não ser que se o paciente seja anticoagulado. O paciente for um paciente de fibrilação anticoagulado, o ômega aumenta as chances de coagulação, de sangramento. Já não é mais... Aí você tem que pensar Vamos onde você quer chegar com o melhor, ômega. Doutora Márcia. O que é isso? É bom, mas se... O paciente
botou um stent, o paciente tem uma arritmia, fibrilação e usa um anticoagulante para afinar o sangue. Isso. O ômega tem uma tendência também a afinar o sangue. Se eu juntar a potência desse anticoagulante que o paciente não pode abrir mão com esse ômega, eu tenho que prestar atenção na coagulação desse meu paciente. Isso também Então bom não é para ele ouvir. tomar porque alguém mandou ele tomar ômega na televisão que ele vai tomar. Isso. Ele tem que saber se pode. Então pergunte ao cardiologista, pergunte ao seu médico se você pode. Certo. Porque ficou parecendo que tudo que é vitamina, suplemento e aminoácido é inócuo. Exato. Ele faz só bem, mal não faz, não. Não é isso. É isso Se ele tem mesmo. algum efeito benéfico, ele pode ter um efeito maléfico, dependendo. É isso Gente, mesmo. até a vitamina B12, né? Também tá modinha da vitamina B12. Tá. Então eu vejo gente tomando assim, direto. Aí você pega o exame de sangue, 2.000 de vitamina B12, vitamina D, sei lá, não sei quantos mil de vitamina. Não é, Márcia? Eu acho que é demais também, né? Você tem que saber até onde você pode tomar e até onde Não, você pode porque levar o hoje você paciente. vê nas prateleiras, entra numa farmácia de manipulação, você vê as pessoas, elas vão pegando tudo que é vitamina. Como se fosse Então, mercado. faz um combo. Como se fosse Você olha assim, ele olha a cestinha, ele tem 10 suplementos impressionante. diferentes, mas não sabe para que ele está usando também. Isso, Então, isso não vai chegar. Aí eu pergunto, e qual é a alimentação dele? Ele come as verduras, os vegetais escuros, ele se alimenta bem? Ou ele acha que a alimentação, que uma cápsula é uma banana, a outra é uma laranja, a outra é um bife? Será que ele come bem? Será que ele faz atividade física? Será que ele se cuida? Não é só vitaminas, né? Não. É um conjunto de coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar, né? Porque o emagrecimento, a tendência a diminuir gordura visceral, isso não é uma questão só de estética, mas é uma questão de saúde, né? Então, assim, a mudança de hábito... a gente já está para terminar, Isa, infelizmente. Tem que marcar uma próxima. Mas qual seria o maior conselho que você daria para os pacientes? Assim, eu vou ser repetitiva de novo, Márcia. Eu acho que o conselho que eu dou é a gente fazer medicina preventiva, sabe? Porque depois que você já está com alguma doença, alguma comorbidade, aí você vai ter que tratar aquela doença. Você vai ter que tratar aquele problema. Então, se você puder evitar, é o melhor que você tem. Então, você tem mudanças de estilo de vida. O que você faz que você acha que não é legal? Você faz atividade física? Eu faço uma vez por semana. Melhor nem fazer também. Uma vez por semana? Né? Uma vez por semana? Para quê? Fica em casa. Já que tá sentado, fica em casa. Então, você tem que fazer atividade física. Você tem que ter uma alimentação adequada. Você tem que ir no teu médico. Você tem que se consultar. Tem que fazer exames, sabe? Pelo menos uma vez por ano, dependendo do que você tem. Você tem que se cuidar, você tem que se amar. Sabe, Vitória e Márcia? A gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar. Se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar da gente? E é o corpo da gente, é onde a nossa alma habita. Com né? certeza. Então, se você está habitando esse corpo aqui, faça o melhor que você puder por ele. Com certeza. Né? É presente de Deus isso aqui pra gente. Deus deu corpo. A gente tem que cuidar, não só também cuidar do corpo, não. A gente tem que cuidar da alma, da mente, do nosso espírito. É isso, pra gente ser um todo. Ser essa mulher madura. Aí eu vou falar mais um pouquinho da Bíblia, que eu adoro falar da Bíblia. Provérbio 31, que é a mulher virtuosa, é a mulher forte, é a mulher inteligente, é a mulher que a pessoa olha que mulher... Olha para o Márcio, é um mulherão. Olha aí. É um mulherão. Não, mas isso é real, né? Vitória, olha isso. Pessoas que eu falo, não é a beleza pura. Não é. Ela é aquela que irradia, como né? Que tem aquele foco de luz, você tem um brilho, irradia, você tem um brilho, sabe? E assim, o que eu vejo em você e que eu tento fazer? Passar uma firmeza no que a gente está dizendo, porque a gente tem conteúdo técnico para dizer. Né? Então, assim, a gente acreditar no trabalho que a gente faz, eu acho que isso é muito importante. E sabe uma coisa também, Mar, da gente ter o prazer de poder ajudar o próximo. É isso. De você não fazer medicina por fazer, canetar, vai próximo. Não, de você poder olhar para aquele paciente e ver o resultado. Cara, olha como é que ele veio aqui um tempo atrás, olha como é que ele está agora. Ai, tô tão feliz em ouvir você falar isso. Eu tô, porque eu acho que a gente precisa desse retorno da medicina, né? De você entender que o cara que está lá na tua frente, ele tem uma história de vida, né? Ele tem hábitos, né? Ele tem uma genética. Eu acho que essa visão global da coisa ficou parecendo que o médico que tem essa visão global, ele é acima da média. Não. A medicina deveria ser feita desta forma. Né? De você ver o paciente de dentro para fora, não de fora. E só para concluir, dentro, sabe? Para te provocar de verdade, o que você acha da medicina só baseada em evidência?
Eu faço pergunta a quase todos os médicos. Ah, é? É. Se assim, eu acho que nem 8, nem 80, sabe? Eu acho que a gente, volta a falar, a gente tem que ver o paciente, escutar o paciente, ver a história do paciente num todo. O que você puder aproveitar, você consegue aproveitar. Você não pode também se anular, não, o paciente vai ser vamos só tratar o paciente dessa maneira. Não, eu acho que a medicina, sim, ela pode ser ampla. Como você disse anteriormente, a gente pode agregar o paciente, né? Cuidar do paciente num todo. E se você puder pingar no paciente, pinga um ortomolecular, pinga ali um pouquinho. O que o paciente puder sugar daquilo, você puder ajudar o paciente, cara, é uma delícia, sabe? Eu não sou radical com nada. Eu acho que a gente tem que, sabe, ser um pouquinho maleável e poder tratar o paciente de uma maneira que ele consiga realizar também as funções dele. Que eu não posso chegar e obrigar ele e falar assim, um exemplo, tá, Márcia? Você vai ser obrigada a nadar todo dia. Eu não posso obrigar a ele fazer uma atividade física que ele não goste. Eu tenho que ajudar ele a descobrir o que ele tem de melhor para aquela atividade física. Qual é? Eu gosto de caminhar, então vai caminhar. Eu não gosto de fazer exercício, então vamos fazer uma outra coisa que você possa gostar. Então a gente tem que ser um pouquinho mais assim, como o sabe? tabagista, né? Que chega no teu consultório, ele fuma 2 maços de cigarros e a partir de hoje você tem que parar de fumar. Não vai parar de fumar. Ele vai embora do consultório. Ele vai embora do consultório. Ele vai embora do consultório. Então você negocia. Eu fumo 2 maços, não dá pra fumar 1. É isso aí. Né? Isso aí. Se ele reduziu, já reduziu para 50%. Depois que reduzir para 1 maço de cigarro, dá para reduzir para metade do maço? Né? Então é essa maneira que a gente tem que fazer a abordagem. E até porque, Márcia, se o paciente vai no teu consultório, ele vai porque ele quer ajuda. Ele quer ajuda, ele não está indo lá, ele não vai perder o tempo à toa de ir lá no meu consultório, no teu. Ele vai porque ele quer ajuda e a gente tem que ajudar de alguma maneira, sabe? Agora, eu acho que também o hábito de parar de fumar é uma decisão que a pessoa tem que ter. Sim, só essa, só ela. Essa, né? Porque se dizer, eu não vou fumar menos, não vai parar de fumar. Ou então você fala assim, você fuma? Não, doutora, eu fumo só 3 por dia. Você fuma. Você fuma. Você fuma. 1 por dia você fuma. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Eu fui fumante quando eu tinha 20 e poucos anos, que era moda, era uma coisa maravilhosa. Todo mundo Era chique, né? A mulher fumar. Era chiquerésimo. A mulher era independente porque ela fumava. Aí, quando eu fiz 38 anos, eu acordei e falei, não boto mais um cigarro na boca, isso não vai me vencer. Decisão sua. E acabou. Pra gente concluir, né? A mesma coisa vale pela bebida alcoólica, né? De você... Isso, né? Porque o paciente, ele acha o seguinte, se ele passar de segunda a sexta, ele não beber, mas chegar no final de semana, ele bebe 2 engradados por final de semana, ele acha que ele não é alcoólatra. Ele continua... ele é alcoólatra. Se ele beber todo dia, ele é alcoólatra. Se ele beber nada durante a semana e compensar no final de semana, ele continua sendo alcoólatra. Só que essa palavra é horrorosa, a gente chama de etilista. Mas ele é um etilista nada social. Você pergunta, você bebe socialmente? Quanto? Eu bebo... Como é que é? Outro dia falando pra mim. Eu bebo 24 cracudos. Eu digo, meu amigo, você é um alcoólatra. Ele não tá sabendo. Ele não tá sabendo. Pelo amor de Deus, né, amor? E não importa se ele está bebendo bebida destilada ou se ele está bebendo cerveja. Que também tem isso. Não. Eu não bebo destilado. Eu só bebo cerveja. Eu digo, é álcool do mesmo jeito. E o vinho? O vinho é uma... O vinho, fale do vinho. O vinho é danado. Eu sei, mas é uma bebida alcoólica, né, gente? Ele faz bem? Faz, mas faz bem se você tomar ali um pouquinho, porque tem aqueles antioxidantes, né? É uma taça, taça. Agora não pode ser a taça que tem taça hoje, você põe meia garrafa de vinho em uma taça. Não pode ser o decanter. Né? Ele põe quase um decanter e diz, olha, eu só estou bebendo uma taça. Ele diz, sim, mas tem meia garrafa aí. Né? Então, a bebida alcoólica, o tabagismo, a mudança de hábito alimentar, eu acho que tudo isso a gente tem que conversar. Né? São os fatores de risco. São os fatores de risco. Que não é só para o coração, para o cérebro também. O que não serve para o coração, não serve para o cérebro, não serve para o rim. O que faz mal para o coração, faz mal para o cérebro, faz mal para o rim, faz mal para o pulmão. Né? Isso. Acho que a gente tem que passar para as pessoas também, né? Eu estou falando como leigo, que a gente é tudo uma conexão, né? Sim. Lá dentro está tudo conectado. Fez mal aqui, não é, doutora? É isso. Não tem como você cuidar só... Né? Só cuidar de um órgão e o outro. Não tem como, né? A gente tem que entender. Ô Isa, a gente está chegando ao final, e aí coloca as tuas redes sociais, onde a gente pode te achar, falando sobre o Cardiomex, como é que a gente
te procura, como é que a gente te acha. E vamos já depois marcar para uma próxima. Ai, que delícia. É uma pena tá acabando, né? Que é tão bom. É bom conversar assim, falar sobre saúde e falar assim de algo que a gente possa contribuir, que a gente possa semear na vida de alguém. Ai, é tão bom. Você imagina a gente lá na frente, alguém falar assim, pô, mas eu vi um podcast teu que você falou sobre isso e eu mudei minha vida, hoje eu não sou mais... Gente, isso não tem preço, é gratidão, né? É gratidão. Eu nem sei direito minha rede social, mas é Cardiomax. Depois acho que a Vitória pode botar lá no podcast, né? Nossa, a gente coloca. Porque eu nem sei. Eu trabalho na Cardiomax, trabalho todos os dias lá, é minha segunda casa. É meu filho e meu outro filho, estou lá todos os dias trabalhando, de segunda a sexta-feira. E, assim, o que eu puder ajudar, estou aqui à disposição de poder agregar. Eu tenho certeza que vão vir algumas perguntas, né? Porque o assunto é vasto e você tem um conhecimento técnico muito bom. Pode mandar as perguntas que a gente E a gente responde. Manda as perguntas, porque isso vai ajudar a muita gente. Com certeza, né? A gente está aqui para isso. A hipertensão é uma das maiores causas de diálise, né? Então a gente está pensando só no coração, mas o que não é bom para o coração, o rim também está sofrendo. Sim, sim. Né? E pensar nisso. E quando o coração é bombardeado, o rim é o próximo ali, ó. É o próximo da lista. É tanta coisa, né? Que as pessoas... E que pior que a gente pode evitar... Isso eu falo, a gente pode evitar tudo isso. Depois que aconteceu, não adianta chorar. É isso. Depois que o leite derramou, já não tem o que fazer. Então a gente chegou ao fim. Foi um prazerzaço, Isa. Foi uma conversa fácil, leve, gostosa, mas muito esclarecedora. Assim, você fala com tranquilidade, com confiança. Muito legal. Estou muito envaidecida de você ter participado desse podcast. E a gente espera que mais um episódio seja um episódio que vai acrescentar só coisas boas na vida de vocês. Imagina como é que eu estou me sentindo aqui no meio dessas duas feras, né? Muito prazeroso também. E eu queria deixar uma frase para vocês. O medo é uma atitude mental que afasta totalmente dos nossos propósitos. E vocês ouviram a doutora Márcia, ouviram a doutora Isa falar sobre prevenção. Esse episódio, a doutora Márcia quis trazer um assunto que envolve todas as pessoas. Vocês viram falar em criança, adolescente, meia-idade, então, idade avançada. Então, é para vocês entenderem o valor desse programa. Eu peço a vocês, curtam, compartilhem, inscrevam-se no programa para cada vez nós termos mais e mais e mais oportunidades como essa de hoje, que a doutora Márcia, com tanto carinho, convida os médicos super especialistas para dividir com ela esses momentos do que você precisa saber. Obrigada, doutora Isa. Aprendi. Olha, obrigada. Doutora Márcia, sempre. Eu que agradeço. Já que você falou da frase, acho que a frase que eu deixo, né, já que ela falou de uma frase, minha frase é a seguinte, que nunca é tarde para começar. Porque às vezes você tem 70 anos, já acha, não, eu vou fazer exercício agora. Vai com 80, com 90. Nunca, a minha dica e a minha frase, nunca é tarde para começar. Comecem e recomecem e comecem. E eu muito obrigada, tá? Obrigada. Perfeito. E para concluir, ela fala tanto de Deus como eu falo, né? É interessante. As pessoas que vão passando por aqui são pessoas que têm muita vibração afim, né? Eu também sou muito religiosa. Nossa. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, gente, a gente queria agradecer mais um episódio e dizer que é muito conteúdo bom. Não perca lá no que você precisa saber. E eu fiquei sabendo hoje que a gente pode ser retirado do canal do YouTube caso vocês não voltem a acessar o nosso canal. Então, pelo amor de Deus, acessem o canal para que a gente possa continuar. Vai dando like, vai se inscrevendo, porque é por aí. É isso aí. Tá bom? Tá joia. Obrigada também. Beijo.